Muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que segue a SP Rio Mais nas nossas redes sociais e também no nosso site, o sprriomais.com.br. E o programa SP Rio Mais Entrevistas desta terça-feira recebe Hugo Viana, lutador do MMA. Hugo, conhecido também como o Wolverine, lutador de MMA profissional que está na área desde 2010. Você que se especializou em 3 modalidades, né? O Taekwondo, o boxe e o Wing Chun. Falei certo o Wing Chun? Chama Wing Chun, né? Wing Chun, mas a pronúncia chinesa é aquela coisa, né? É coisa complicada, né? Você que não luta aí desde 2015, né? Você que não luta desde 2015, mas teve uma grande carreira no UFC, né? Na principal modalidade do UFC e também uma participação no The Ultimate Fighter Brasil, aquele programa de reality show que teve na Rede Globo nos anos 2010, ali por ali. E Hugo, antes de a gente começar aqui a falar um pouco sobre a sua carreira, conta pra gente como começou a sua trajetória no MMA. Qual foi a sua principal inspiração para chegar nesse esporte que gera muito dinheiro, mas que também tem aqueles maus olhares, mas que a gente sabe que é muito interessante, que tem sempre a sua boa disciplina. Muito bom, muito bem-vindo a SP Rio Mais. Muito obrigado pessoal da SP Rio Mais, obrigado a todos vocês que estão assistindo, foi um prazer estar aqui com vocês e esse momento aberto para a gente poder falar da nossa modalidade, que está sempre precisando de um apoio, sempre precisando desse estímulo. Muito bem, eu comecei com arte marcial desde novinho, né? Mas o MMA ele veio lá por volta de 2008, 2009. Eu morava na Bahia, em Salvador, nesse período. E era um período em que o Minotauro era super aclamado, era o auge do Pride na época. O Vanderlei Silva era super famoso no Japão. Minotauro também eram considerados já lendas vivas lá no Japão. E no Brasil começou a ser super difundido, né? Saía nos grandes canais, saía em Fantástico, saía em grandes mídias e aí a gente começou a treinar num tatame. Eu comecei em 2007 a treinar com o pessoal, o Shark, que é um grande amigo meu, e o Fernando Almeida. Eles tinham uma academia, né, chamada Pico do Açaí, lá em Salvador. Era um tatame antigo que o Minotauro, antes de ter ido embora para os Estados Unidos, o mundo da fama dele, ele deixou esse tatame para um professor dele, um aluno dele, faixa preta. E esse aluno dele teve outros alunos, que eram o Márcio, os irmãos Almeida, que tocaram o trabalho e eu os conheci ali. Ali eles tinham uma academia, era pequena, mas já tinha uma excelência já de trabalho, já eram campeões baianos na época e tudo mais. Comecei a treinar com eles lá. Eles já estavam desenvolvendo o MMA, estavam começando no trabalho de MMA. E foi lá onde tudo começou. E eles tinham uma parceria com a Academia Champion do nosso mestre Luiz Dória, né? Super notório por ser o grande técnico dos irmãos Nogueira, né? Técnico do Júnior Cigano também. Nessa época o Júnior Cigano também estava meio que começando, né? E era muito curioso que lá dentro dessa academia, né? Era no Pico do Açaí, tinha um pessoal que já treinava bastante. E a gente tinha uma professora de boxe, foi quando eu comecei a minha história dentro do boxe, era a Adriana Araújo, foi a minha primeira professora de boxe. Na época ela era campeã brasileira de boxe, uma pessoa humilde, simples e que poucos anos depois se tornou a primeira mulher medalhista olímpica. Então eu tive esse privilégio de ter uma primeira professora de boxe mulher e que poucos anos depois se tornou uma medalhista olímpica. Então lá já veio com esse pedigree, então eu tive a grande sorte de treinar com eles. Logo depois os irmãos Almeida me indicaram a treinar lá na Champion com o professor Dória, onde lá a gente treinava lá com o Robenilson, atleta olímpico, os atletas da Marinha também. O Robson Conceição era novinho na época, magrinho, que depois se tornou campeão olímpico agora em 2016. Então eu tive essa sorte de treinar com essas pessoas, né? Só não tive o prazer de treinar com o Popó, que eu peguei já um pouco depois. O Popó nessa época já era uma lenda do boxe, já estava na equipe dele, Mão de Prata, não tive essa oportunidade de treinar com ele, mas treinei com os grandes campeões que lá estavam e foi assim que começou essa minha trajetória, né? Sonhava sempre com MMA, sonhava em ser um grande lutador, tinha essa coisa, né? E estava super dedicado e motivado para poder seguir esse caminho, muito árduo, mas foi super proveitoso. E aí depois foram acontecendo muitas coisas interessantes que a gente vai conversar e que me levaram até onde eu cheguei.
E você que começou, né, no MMA com o peso pena, né? Aí depois começou no UFC com a categoria peso galo. Como é que funciona essas categorias de peso, né? Tem aquela coisa, peso mosca, peso pena, peso galo. O pessoal às vezes leva isso à ponta da língua, né? Acha que o peso de um galo é exatamente o peso do lutador. Explica pra gente como é que funciona essas questões das categorias de peso. Você falou também que nos nossos bastidores aqui que tá criando novas categorias. Explica pra gente como é que funciona essa lei, vamos dizer assim, a regra dos pesos no MMA. O MMA, ele meio que foi buscar no boxe as regras para poder ser melhor regido, pode-se dizer assim, né? Então, o boxe que era o grande esporte da arte marcial, né? O boxe era o esporte de luta que a gente considerava. A gente ficava até de madrugada para assistir o Mike Tyson lutar. Então a nossa referência de luta, há mais de 20 anos atrás, era o boxe, né? Então quando falava quem gostava de luta, ia ver o boxe, assistir o boxe, e a gente tinha poucas oportunidades, não tinham canais para isso. A gente tinha que ficar até de madrugada para ver o Mike Tyson lutar. E se você levantasse para ir no banheiro, você voltava e perdia a luta, porque a luta já tinha acabado. Tinha um filme do Rock Balboa também, né? Tinha um filme do Rock Balboa. Filme do Rock, então tinha todo esse imaginário em volta da luta, e era o boxe a referência. E aí chega a época do Vale Tudo, né? E a época do Vale Tudo eram desafios, né? Começou com a família Gracie, que desafiavam as modalidades, e logo depois formou-se o evento, o UFC lá nos Estados Unidos, e era uma luta praticamente sem tempo. Depois eles colocaram um tempo de 30 minutos, então era uma luta corrida de 30 minutos, então, e não tinha categoria de peso nessa época, porque eram desafios de modalidades. E a ideia dos Gracie era sempre colocar o Brazilian Jiu-Jitsu contra qualquer outro tipo de modalidade. Eles queriam provar que o Jiu-Jitsu era mais eficiente em qualquer modalidade. Então começou assim. Depois, quando esse UFC é vendido, e aí vem aí os irmãos Fertitta, Dana White, começa a assumir, eles tentam colocar um formato mais fácil do público poder entender e abraçar essa modalidade. E na época, quando o UFC surgiu, o octógono ele era retangular como é hoje em dia, ou ele era quadrado como era do boxe? Era um octógono. Como é hoje em dia, né? Isso, exatamente. Era então octógono. Sempre foi assim, tanto que né? até é patenteado essa ideia do octógono, né? Só o UFC que pode colocar o octógono, né? É uma patente legal. já, é uma característica deles. E aí eles colocam essa divisão de pesos logo em seguida para poder dividir, poder achar outros campeões, e a coisa ficar um pouco mais, pode ser mais justa. Né? Exatamente, até mais justa para o público que está assistindo, não olhar um cara de 100 quilos batendo num cara de 60 quilos. Então, por mais que o lutador se deixar, ele quer lutar com qualquer um, né? Então, mas para o público ia ficar ruim de ver, para você vender o esporte. Então aí surge a ideia de dividir as categorias de peso. E o boxe é referência nisso, né? O boxe ele possui várias categorias. E aí no MMA foi colocada essa divisão de categorias, mas já como não tinha tantos praticantes, tantos atletas no MMA como tem no boxe, eram menos categorias de peso, né? Então as categorias leves, como a minha praticamente a minha categoria era a mais baixa de todas, 66 quilos era o mínimo. E aí depois de alguns anos eu já praticando, eles abriram a categoria abaixo da minha, que era 61 quilos. Então, que é a categoria galo, né? Então a categoria pena, mas a gente fala, uma pena, um galo tem muita pena, né? Um galo pesaria mais do que uma categoria pena, né? Mas a categoria pena 66 quilos foi onde eu comecei, não tinham categorias abaixo, e logo depois eu pego depois que eu entrei no UFC e já estava começando a explodir o esporte, a gente já tinha lendas aí como o Minotauro. O Minotauro logo depois ele sai do Pride e o UFC incorpora ele dentro, né? Então aí o Minotauro lutou com o Tim Silva na época, foi campeão do UFC também. Então o UFC já estava expandindo e abrindo mais categorias, né? E aí abre mais cinturões também. Então a divisão de peso hoje no UFC, você tem a categoria peso mosca, que é 57 quilos. Que é a menor de todas, né? Que é a menor de todas, né? Hoje também, pela difusão do esporte, a gente já tem uma categoria abaixo da mosca. Isso a gente costuma ver mais na Ásia. A Ásia tem muitos baixinhos lá, muita gente levinha. Na Ásia você já tem a categoria átomo, 52 quilos, então já é uma categoria abaixo dessa, mas tem poucos atletas, não é tão difundida. E o legal também, né, de você ter várias categorias de peso é que aí você, como eu falei, democratiza e também tira aquela coisa de lutador é só pra gente forte. Pra gente magra também, né? Pra exatamente. gente que é fininha ali também pode lutar, né?
Exatamente. Antes era já como a gente tinha a coisa do desafio no Vale Tudo, que era aquela coisa de modalidade contra modalidade, não tinha essa coisa de peso. Aí quando você coloca a ordem, a regra dentro do esporte, fica mais equilibrado, aí você tem as categorias, né? Então você tem os campeões de cada categoria, o que fez com que também o público gostasse muito mais e o esporte fosse bem mais justo, bem mais organizado de ver, mais bonito de ver pessoas do mesmo peso, né, dentro dessa regra podendo lutar. Então a divisão de peso hoje é a categoria 57 quilos peso mosca, vem a categoria galo, que eu me encaixei logo depois, né, que eu sempre fui muito pequenininho para a categoria peso pena, né? Muito embora agora o Volkanovski, que é o australiano agora, acabou de fazer nesse final de semana uma disputa de cinturão contra o Max Holloway, ele é um cara baixinho, mais ou menos do meu tamanho, e é o atual campeão do UFC, né? Ganhou até do José Aldo e tudo mais. Mas é uma categoria onde os caras são mais altos, né? Então... e logo depois aí você vem para a categoria, né, peso pena, depois você vem a categoria leve, onde o Charles do Bronx é o atual campeão, aí vem os 77 quilos, dos 70 já vai para os 77 quilos, aí depois dos 77 quilos você tem o 84 quilos, que era onde o Anderson Silva reinava, né? Era o campeão no 84 quilos. Aí você tem o meio pesado, que é o 93 quilos, do 84 vai para o 93, que o Glover Teixeira era o atual campeão, acabou perdendo para o polonês Pokrajak agora mês passado, né? E tem a categoria peso pesado, que é super tradicional, que hoje a gente tem lá o camaronês, o Francis Ngannou, que é o atual campeão do UFC na categoria peso pesado. Então hoje você tem aí esse leque de opções e conforme o esporte vai crescendo e popularizando e ganhando mais atletas, você vai criando subdivisões. No boxe existem várias subdivisões dentro delas. Então, por exemplo, do peso leve, que é 70 quilos, para os 77 quilos, daí o boxe, já como é um esporte popular no mundo inteiro, você tem acho que mais umas 2 ou 3 divisões no meio desse caminho daí. Sim. Então você tem diversos cinturões, você tem uma gama imensa de categorias de cinturões e campeões. Bom, e você falou a questão de popularizar, né? A gente estava conversando também aqui nos bastidores que você participou, né, do The Ultimate Fighter no Brasil, conhecido também como TUF Brasil, né? O The Ultimate Fighter, que era um reality show, né? Como se fosse um Big Brother, uma fazenda da vida, né? Só que em vez de ser com famosos, ou o pessoal que está querendo ser famoso, era feito com lutadores, o pessoal que estava querendo ser lutador. Como é que foi a experiência de estar ao lado, né, você que participou da primeira edição, de estar ao lado ali do Vanderlei Silva de um lado, do Vitor Belfort do outro lado? Como é que foi os bastidores dessa disputa? Teve muita confusão lá dentro, né? Porque eu penso que teve também nas edições seguintes que teve até algumas confusões, né, com um técnico com o outro. Como é que foi pra gente? E como eu falo, como é que foi ter disputado, né, ter participado desse The Ultimate Fighter? E também a questão do popularizar que eu falei, que a gente falou nos bastidores que esse reality show serviu para popularizar o UFC no Brasil. Como é que foi participar da primeira edição? Foi fantástico, foi uma experiência incrível e um sonho realizado, né? Foram muitos anos dedicados a isso e em 2012 eu consegui passar pela... 2011, na verdade, foi o chamado no final do ano de 2011. Eu na época eu estava invicto, tinha 5 lutas, 5 vitórias, não era nenhum grande assim atleta notório, eu fazia lutas preliminares em eventos locais, então não era um cara notório, só que tinha aberto a inscrição para o The Ultimate Fighter. E eles sempre buscam novos talentos e tudo mais. E a ideia deles era fazer um programa de reality onde tivesse pessoas notórias, lutadores notórios do Brasil, e lutadores anônimos, mas que fossem também bons e que tivessem um cartel bom. Então eu entrei nessa gama daí. E a ideia do The Ultimate Fighter é exatamente para popularizar o esporte. Vale lembrar que o UFC foi feito sob uma propaganda negativa. Então, na década de 90, era assim, você quer ver sangue, você quer ver um osso quebrado, você quer ver um dente voando, vem assistir o UFC. Então, isso gerou, no início, uma grande popularidade, porque os curiosos sempre querem ver, mas isso depois gerou também uma negatividade muito grande dentro do esporte, de achar que eram pessoas grotescas, homens violentos, homens de mau caráter. Não é nada disso, né? Isso. Então veio toda essa visão, então isso meio que denegriu as artes marciais, isso tornou a coisa meio mal vista. E a ideia do UFC era exatamente mostrar que não, são pessoas comuns, normais, que não necessariamente são violentas na rua, né? Inclusive o Anderson Silva, né, que foi um dos grandes lutadores do Brasil, ele que era o lutador
e só que não gostava de violência. Ele até falava no final das lutas, até eu lembro da época que no final das lutas que ele ganhava, ele falava, pessoal, por favor, vão pra casa em paz, né? Você vê como é que era a disciplina do pessoal, né? Isso, foi muito mal visto, não sei se você lembra, na época, né, nesse período era muito mal visto aqui no Brasil, tinha aquela coisa dos carecas, né? Os carecas do ABC, eu lembro que eles brigavam contra os punk pegava eles no trem, no metrô, aí tinha aquelas pancadarias, então nas baladas também vinha esses caras, o jiu-jiteiro, o cara orelha estourada, brigava na balada, então tinha essa visão muito errada do esporte. Então a ideia do UFC foi para popularizar. O The Ultimate Fighter começou nos Estados Unidos e lá ajudou muito a divulgar, só que lá nos Estados Unidos eles têm uma outra mentalidade, eles gostam do show, eles gostam do reality show, então dentro do reality deles tinha muita pancadaria entre os participantes. Quebrava a porta, derrubava as coisas, assim, um fazia bullying com o outro. Tem um The Ultimate Fighter, um dos primeiros, o cara faz um cocô dentro da luva do cara, aí o cara bota a mão dentro da luva, tá cheio de merda, aí o cara vai brigar com o outro. Então esse tipo de imagem aqui no Brasil não funcionaria. E quando rolou o primeiro TUF Brasil, eu lembro que a gente estava participando da primeira, da seletiva, né? E nesse processo seletivo, as pessoas tinham sido selecionadas, eu lembro até quando a gente se juntou numa mesa, num hotel, que eram as pessoas que já tinham meio que sido selecionadas, pré-selecionadas, tinham vários lutadores ali, que hoje são lutadores notórios, e a gente sentou e eu lembro muito bem do papo que teve entre a galera. Falou, gente, aqui tem pai de família, os pais vão assistir, é um evento que vai sair na rede nacional, TV aberta, na Globo, então assim, ninguém vai inventar de sair quebrando porta, de sair quebrando as coisas, porque aqui todo mundo é correria, muita gente sai da favela, de periferia, supera uma vida de dificuldades para poder se tornar um lutador, se tornar um cara, então assim, a gente tem uma responsabilidade, então a gente não é americano, a gente não vai sair queimando as coisas, destruindo as coisas, porque você não quebra suas coisas na casa, que a gente sabe a dificuldade que é conquistar as coisas. Então a gente não vai colocar esse tipo de imagem certa, e todo mundo meio que combinou isso daí, de não fazer uma coisa que pode dar ibope, mas isso queima o esporte depois. Então quando a gente entrou dentro da casa e fomos selecionados, todo mundo já entrou meio que com essa mentalidade, não vamos fazer igual os caras lá nos Estados Unidos, para trocar uma porta, o cara dá um murro, arrebenta, chuta uma porta, lá o cara paga poucos dólares, o cara ganha bem, ele troca uma porta. Agora aqui a gente vai dar esse exemplo para a população brasileira, para o pessoal, a gente quer difundir ainda mais o esporte. A imagem, né? Vai piorar mais a imagem. Então vamos mostrar o que a gente é na realidade. Nós somos homens pacíficos, nós trabalhamos a arte marcial, muitos vêm de artes marciais orientais, são faixas pretas, então vamos dar o exemplo. Então isso que foi bastante legal, pode não ter dado tanto ibope no sentido de ter as confusões que a galera adora ver, mas foi muito bacana porque mostrou a verdadeira cara do MMA aqui no Brasil, porque foi o primeiro do Ultimate Fighter, então foi um pioneirismo, muita gente não conhecia, muitas pessoas mais velhas, depois quando terminou o reality, vieram me cumprimentar, pô, que legal, gostei do comportamento de todos na casa, cara, eu não sabia que os atletas de luta eram assim, educados, poxa, então isso foi muito bacana, porque deu pra gente ajudar a popularizar o esporte, coisa que o Anderson, que o Vanderlei, esses caras que tinham vindo na nossa frente e já estavam construindo uma nova imagem do esporte, a gente não podia queimar o que eles estavam já construindo, pô. Então se eu fico gerando confusão, se eu fico mostrando uma péssima imagem, né, dentro de um reality show, mostrando que eu sou brigão e tudo mais, pô, eu vou queimar todo o trabalho que o Minotauro fez, o Anderson Silva fez, o Vanderlei fez. Então a gente teve que realmente mostrar uma nova cara, o que foi bastante legal pra gente, pra difundir o esporte, muito embora outros reality tiveram as brincadeiras, as confusões, mas a mentalidade do pioneirismo foi de colocar coisa... Eu me lembro que teve uma edição seguinte, não sei se foi a segunda, terceira, que o pessoal pegou o colchão do outro grupo e jogou no mar, né? Jogou na lagoa. Puta, eu lembro desse episódio, dessa temporada, não foi a primeira também, aí teve uma outra também que o Anderson, não, que o Vanderlei brigou com outro técnico também, enfim, mas a primeira edição, né, que você fez, também teve essa questão do pionismo e também tirou essa questão também, né, de achar que luta também, como você falou, é só violência, né? Porque a gente também tem que entender que no judô, antes do judô começar, você tem que cumprimentar o adversário e depois que terminar você tem que cumprimentar ele de volta, ou seja, um sinal de respeito, né? Exatamente. Então a responsabilidade era muito grande, muito embora cada um estava lutando pelo seu sonho pessoal, mas existia uma responsabilidade ali até social, né? Porque hoje... Pela vida do próximo também, né? E hoje o que acontece? A gente teve que... Claro, eu participei disso daí, mas a ideia de construir o esporte, construir uma imagem do esporte é porque depois de ser atleta, de causar
aquelas confusões de brincar, ou às vezes xingar o outro, não sei o quê. Depois disso, você vai ter que dar aula para uma criança de 5 anos na sua academia. Exatamente. Então, o cara não pode esquecer disso, que ele está construindo um legado para o futuro. Então, se ele quer um mercado da arte marcial rico e próspero, ele tem que mostrar, dar o exemplo para ele poder ter crianças na academia dele e tudo mais. Então, às vezes na hora, a gente pensando como atleta, querendo bater no outro, querendo ganhar uma luta, a gente tem essa visão de estourar e não sei o quê. Mas a gente não pode esquecer que no futuro seremos professores, seremos mestres. Então, não pode esquecer, porque o brasileiro ele é um pouco moralista, é mais até do que o americano. Então, a população talvez não fosse aceitar muito se a gente começasse com muita pancadaria, muita violência. E também tem a questão da saúde, né? Por exemplo, tem alguns lutadores, por exemplo, o Vanderlei Silva, que está sofrendo também questão, né, na cabeça, né? Por ter levado muito soco durante a vida. Tem questão da saúde também futuramente, né? Porque tem aquela coisa, né? A vida começa depois dos 40, né? Que acredito que é a idade da aposentadoria dos lutadores. De realizar as coisas que sonhou e que plantou. E que plantou ao longo da vida, vai começar a colher lá para os 40 e pouco, que é isso que a gente está falando, né? O cara foi atleta, mas depois ele vai ser um mestre e ele vai ter que pregar paz, ele vai ter que pregar honestidade, integridade, ele vai ter que pregar vários valores que as pessoas depois vão estar assistindo o vídeo dele antigo. Então, se eu fico vendo a imagem do meu mestre, gerador de confusão, brigão, né, covarde, joga cadeirada no outro, faz muita loucura, e aí vê ele dentro da academia pregando uma coisa, às vezes hoje com a internet, hoje você tem todos os vídeos de todo mundo lá atrás. O que aconteceu com o Nelson Piquet, né, com o negócio do Hamilton aí na última semana, né, que vazou uma entrevista dele há um ano atrás, falando um termo racista com o Hamilton, viralizou na última semana, uma entrevista de um ano atrás, viralizou na semana passada, né? Hoje, você vê também que a internet... Hoje a hipocrisia está à tona. Claro que todos nós temos nossas contradições, mas hoje as coisas gravadas são mais complexas e muitas vezes vídeos antigos vêm à tona, né? Exatamente. Então, teve um UFC que aconteceu no Rio de Janeiro, foi uma ideia de trazer o UFC para cá, muitos anos atrás, e foi quando teve a luta, acho que foi do Vitor Belfort e do Vanderlei, teve uma confusão danada, e foi a primeira transmissão da Globo. Teve uma pancadaria, uma confusão danada, e a Globo prometeu que nunca mais iria difundir o esporte. E aí vem o The Ultimate Fighter na minha época, então você entende a responsabilidade de você assumir uma posição de novo, olha a credibilidade que a TV aberta está dando de novo para aquele esporte. Globo, para não transmitir o ao vivo, ele transmitia, por exemplo, as lutas americanas antigamente, você não assistia ao vivo na Globo, né? Que acontecia nos Estados Unidos. Você não assistia ao vivo. A Globo tinha a luta lá, depois do Altas Horas a Globo passava, no sábado, 1h da madrugada. E para não passar na TV aberta, porque acreditava que era muito violento, a Globo foi lá e lançou o canal Combate, né? Que é como se fosse o canal ali especializado para luta, né? Como o Premier pro futebol, né? A TV aberta o cara, 11h da noite, você bota um cara lá, sei lá, você não sabe se a luta vai ter muito sangue, aí tem gente que não vai entender o que é aquilo, muita gente não sabe. Até hoje, a gente tá em 2022, tem gente que não sabe ainda o que é MMA. Nego fala assim, você luta UFC, ou seja, você luta UFC, nego acha que até o UFC é uma modalidade de luta, então você vê que a gente ainda tá nesse processo, querendo ou não, por mais que tenha conquistado muitos passos dentro da sociedade, hoje já tem um espaço muito grande, muitas pessoas ainda veem de forma errônea, né? Até porque aqui no Brasil também muitos de nós atletas são vistos como marginais porque é atleta. Né? Por exemplo, só para você ter uma ideia, a gente pega o Brasília Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu brasileiro que é super notório e espalhado pelo mundo inteiro. Lá nos Estados Unidos, uma faixa preta é chamada de professor. Professor lá é como você chama um professor universitário. Então, um mestre você chama professor. Aqui no Brasil, então lá você tem um status de professor universitário, pode-se dizer assim, um faixa preta de jiu-jitsu. Aqui, você sendo faixa preta e está dando aula é porque você não conseguiu um emprego, você está dando aula de jiu-jitsu. Então assim, fala, você não vai trabalhar não, vai ficar dando aulinha de jiu-jitsu. Então a gente ainda enfrenta esse preconceito da nossa própria sociedade, né? E é um esporte genuinamente brasileiro, tudo bem que veio do Japão para cá o jiu-jitsu, mas o Brazilian Jiu-Jitsu é genuinamente brasileiro. A capoeira também, que fez muito sucesso no MMA ainda é mal também, vista, né? Tudo bem que a gente já tem uma cultura da escravidão, né? De marginalidade em relação à capoeira, e hoje já desmistificou, é cultura hoje, mas ainda assim tem essa visão no mundo da luta de que não é uma profissão, você está fazendo só um hobby, ou você está praticando esporte, quando é que você vai trabalhar para ganhar dinheiro? Então existe esse imaginário que a gente tenta desmistificar e hoje a gente tenta gerar um mercado para isso. E agora, Hugo,
Você que viu, né, viu aí vários lutadores surgindo e tudo mais da sua geração, como é que você vê o MMA brasileiro hoje em dia? Hoje a gente pode falar que o grande lutador assim do Brasil é o Charles do Bronx, né, que inclusive teve todo aquele problema, né, com a questão da pesagem e tudo mais. Ele venceu a luta depois, inclusive foi uma narração histórica no combate também, viralizou e tudo mais, que foi uma narração muito interessante. Como é que você vê a imagem do MMA brasileiro hoje em dia, né, já que o Brasil teve aí os grandes lutadores, mas que hoje, como a TV aberta não transmite tanto o MMA como transmitia na época de 2010, na época também do The Ultimate Fighter, como você participou. Como é que você vê a imagem de hoje em dia do MMA, cara? Eu acho que hoje já se consolidou, né? Hoje a gente já sabe que... Hoje a gente já tem muitas academias hoje têm octógonos, tem o MMA como um esporte da academia. Hoje você já vê aulas de MMA, por mais que seja para curiosos, para amadores, né? Hoje a gente já tem um MMA como uma coisa mais consolidada. Então acho que o esporte hoje ele já está ganhando uma força importante, eu digo, de respeito dentro do Brasil. Mas eu acho que a gente ainda está engatinhando, precisamos caminhar mais. Eu acho que os atletas brasileiros estão fazendo um lindo trabalho. Lá nos Estados Unidos são considerados lendas, né? No Oriente, que é super tradicional a luta, eles são considerados lendas. A gente precisa trazer essa cultura da luta aqui para o Brasil para poder ser um pouco mais disseminada, um pouco mais espalhada, e a gente precisa de mercado para isso também, para que esses atletas se consolidem, possam viver do esporte e possam mostrar isso para a sociedade, que é algo prazeroso, pacífico e que também agrega valores de controlar a própria violência. Então, quando você pratica uma arte marcial, você pratica uma luta, você aprende a controlar a sua violência interna, você aprende a ser mais respeitoso. Tem a disciplina também, Tem a disciplina. Então, é importante trazer esses valores. Então, quanto mais esses atletas cultivarem esses valores e conseguirem mostrar esses valores diante das câmeras, aí eu acho que a gente vai ganhar cada vez mais. É um processo de consolidação, não é fácil. O MMA é um esporte novo, começou tem poucos anos, não tem nem 30 anos, é muito novo. Um boxe, por exemplo, tem mais de 100 anos. Então a gente ainda está em processo de consolidação, mas eu acho que a gente já está indo de vento em popa, as velas já estão hasteadas. Eu acho que o barquinho da MMA aqui no Brasil está indo muito bem. Hoje a gente tem o grande Charlinho, né, mandando bala, um cara super humilde, que saiu de uma situação humilde e hoje é um cara notório. Então é legal a gente ver esses grandes exemplos de superação. Esses dias atrás era o Glover Teixeira, campeão do UFC, 42 anos, o cara que ralou tanto. Aí eles vão para os Estados Unidos, vivem uma vida super difícil lá para poder conquistar. Sempre são lá, né? A maioria das lutas, cá, né? As disputas de cinturões, os grandes eventos, eles são lá, né? Então, até antes da pandemia, até estava tendo bastante aqui o UFC aqui no Brasil e tudo mais, mas eu sei da dificuldade que é logisticamente desses eventos virem para o Brasil, né? Hoje a gente já vai ter um evento agora que é essa rede do LFA, que pode-se dizer assim, a segunda divisão do MMA internacional, né? Revelou já grandes atletas e campeões do UFC. Hoje o LFA chegou aqui no Brasil e a gente vai ter até um evento em Caraguatatuba. Exatamente, os cariocas contra os paulistas, né? Então, poxa, olha que bacana isso, a gente vê aqui na nossa região, no Vale do Paraíba, né? Um evento desse peso, desse porte, né? Podendo engrandecer a luta na região, o MMA na região. E o grande legal que eu acho, assim, o MMA, ele enaltece as outras modalidades. Eu vejo o MMA hoje como um porta-bandeira das modalidades. Porque você vê, o Charles hoje é o campeão, mas todo mundo fala do jiu-jitsu, porque o Charles representa o jiu-jitsu. Se você vê outros atletas que também são campeões hoje do UFC e tudo mais, representam o wrestling, então cada um vem representando e trazendo modalidades junto consigo. Então, às vezes, um professor de taekwondo ou um professor de boxe, ele é visto pelo seu atleta que é campeão de MMA. Hoje o MMA ele tem uma mídia bacana e que dá para trazer para as outras modalidades. Então, eu acho que isso é rico, porque o MMA ele carrega as outras modalidades, né? Artes marciais mistas. Então, é um porta-bandeira muito importante para poder difundir as outras artes também. E Hugo, agora vamos voltar no começo, né? Você que nasceu na Grande São Paulo, na cidade de Mauá, depois foi para Salvador, ficou nessa ida e vinda em São Paulo e Bahia. Como é que você veio para São José dos Campos? Na semana passada a gente entrevistou, né, a Laís Nunes, né? Você tá até com a camisa do wrestling aí. Isso. Laís Nunes, que é sua esposa também. Como é que você veio para São José dos Campos? Como é que foi a sua chegada para São José dos Campos? E também eu queria lhe perguntar, qual o projeto
que você tem aqui na cidade, né? Você que inclusive já conversou aqui com a gente no Bastidores, né? Numa semana mais anterior, você falou que tem um início de um projeto virado ao MMA, as artes marciais aqui em São José dos Campos. Conta pra gente, como é que foi a sua chegada e como vai ser o seu trabalho aqui na cidade? Muito bem, 2016 foi o ano olímpico aqui no Brasil, foi um momento para coroar o esporte nacional, né, o mundial também, mas logo depois, quando acabou, a gente teve as crises, né, do esporte olímpico brasileiro. Na época o presidente do COB foi preso, o NUSMA, então teve toda aquela polêmica em volta do esporte. Além da crise econômica que o Brasil vivia Crise na econômica, época, né? Então foi muito pesado o ano de 2016. Então a Laís, minha esposa, tinha lutado a Olimpíada e a gente estava pensando, tá, e agora, como é que vai ser? Para onde a gente vai? Como é que a gente vai continuar esse desenvolvimento do esporte? E aí a gente em busca de um lugar para poder desenvolver a luta, né? Os projetos estavam todos em baixa, né? E o esporte acabou se queimando, né? Então a gente falou, caramba, acabamos de passar uma Olimpíada, como é que vai ser agora? Porque todo o dinheiro que tinha sido aportado para as Olimpíadas, agora estavam recolhendo esse dinheiro, era nos mantendo que devolver dinheiro, era um monte de coisa que estavam mal feita dentro do esporte. O que é que a gente ia fazer? Foi quando a gente conheceu aqui um trabalho que já estava sendo desenvolvido aqui em São José dos Campos, com a família Calazans, que eles já são tradicionais no judô. O judô já é um esporte notório no Brasil, e eles já estavam desenvolvendo a parte do wrestling, da luta olímpica aqui. É à toa que o São José dos Campos se tornou a capital do wrestling brasileiro, se tornou a capital do wrestling. Então, mas na época ainda era um trabalho que eles estavam já caminhando, mas ainda estava precisando pegar essa pressão. Eu fiz uma grande amizade na época, o Vinícius Calazans, que ele encabeçava o wrestling, né, junto com o irmão dele, o Cláudio Calazans, que já foi campeão da DCC, um notório lutador do grappling nacional, e era um judoca também, faixa preta, mas ele já foi seleção brasileira de wrestling. Então vem os irmãos Calazans, o Juninho, o Cláudio Calazans e o Vinícius Calazans encabeçando esse trabalho do wrestling aqui na região do Vale do Paraíba. E eu vim para cá, conheci a estrutura do trabalho deles e perguntei junto para minha esposa, a gente está precisando organizar. E a cidade de São José dos Campos é uma cidade que tem todo um apoio, existem leis de incentivo fiscal. Uma das melhores cidades do Brasil para se morar. É um dos maiores PIBs do Brasil, acho que é um dos maiores PIBs de São Paulo. Então, a gente viu que a cidade tinha uma estrutura. E eu estava meio, entre aspas, mal acostumado. Eu tinha morado 1 ano nos Estados Unidos, tinha acabado de voltar. Então, eu estava com aquela visão errada, entre aspas, assim, né? Uma visão muito mal acostumada de como era uma América. Mas quando eu cheguei aqui em São José dos Campos, eu gostei muito da estrutura da cidade. E aí é quando a gente decide, e aí, vamos para São José? E a família Calazans decidiu ajudar a gente, falou, se vocês vierem, a gente pode tentar achar a melhor estrutura possível, vamos tentar se ajudar nisso daí. Foi quando a gente decidiu dar esse pontapé inicial. Viemos para cá, a gente tinha déficit de técnicos, né? A Laís precisava de um técnico, tinha um técnico cubano, que hoje é o atual professor e técnico daqui de São José dos Campos, né? Professor Nisdani Pérez. E a Laís precisava trazer um técnico para cá, que a gente precisava de um técnico, né? Muito embora sempre tivesse nível aqui, mas precisava de um nível para poder abarcar uma atleta como a Laís. E aí São José ajudou, a família Calazans ajudou, e Laís apostou todas as fichas em trazer esse técnico e investir aqui na cidade. E aí foi uma aposta que deu certo, né? E ela trouxe o Nisdani, a estrutura de São José pôde ajudar. E assim foi se fortalecendo. Já são 5 anos aqui na cidade de São José dos Campos. Já tinha um projeto que era inicial na época, que era o projeto do ASECRE, ali no Chácaras Reunidas, onde a gente, na época, eu lembro que eu acompanhei, estava todo mundo ainda começando, eram jovens iniciantes, mas que logo, eu lembro na época, a garota que estourou, que foi a Ruth, que lutou o Ginasíades, trouxe medalha do Ginasíades, que é tipo uma Olimpíada ginasial no mundo. Então, uma garota daqui, de uma comunidade humilde, foi lá com 15 anos de idade e trouxe uma medalha. Então, daí começaram a vir essas crianças da base, e que hoje já são jovens adultos, hoje representam a Seleção Brasileira Júnior, e vendo Laís como... O Brasil nas Olimpíadas também, né? Vendo como a Laís estava encabeçando, veio toda essa geração, e aí vieram novos professores, todo mundo começou a se organizar aqui ao redor desse núcleo, né, de São José dos Campos. Então ganhou força, são 5 anos aqui, foi assim que começou. Eu quando vim para cá também eu treinei o wrestling aqui, eu participava da equipe eu participei, hoje eu também faço parte da equipe. Eu comecei como atleta,
Então, Laís veio, eu comecei como atleta de São José dos Campos de wrestling também. Cheguei a ser vice-campeão brasileiro, fui tricampeão dos Jogos Abertos do interior aqui também. Então eu entrei no wrestling e fui de cabeça, né? Hoje já fazem 10 anos que eu tô fazendo wrestling, né? Desde quando eu conheci a Laís, nunca mais parei. Então representei como atleta a cidade de São José dos Campos. E hoje eu sou quiroprata, sou fisioterapeuta e hoje eu atendo a equipe, hoje eu faço mais esse trabalho da parte da comissão técnica, né? Então dou um suporte para a equipe nesse sentido. E Laís continua atleta. A gente conseguiu fazer uma excelente campanha numa época muito difícil, que foi a pandemia, né? E é isso que eu acho legal aqui, a cidade, o Vale do Paraíba, né, não só a parte da coordenação do wrestling daqui da cidade, que ajudou muito a dar um suporte no momento de pandemia, né, e Laís conseguiu a vaga para Tóquio, aí lutou, né? E hoje a gente já recebe vários outros atletas que vinham do ASECRE, que incorporaram ao projeto Atleta Cidadão daqui da cidade, que é muito forte. Além, né, dos campeonatos que vêm aqui para São José dos Campos também, né? Exatamente. Então tudo isso fortaleceu a modalidade, fez com que o wrestling daqui ganhasse solidez. Então a gente hoje não tem só uma atleta olímpica como a Laís, hoje a gente tem vários atletas campeões brasileiros e que incorporam a seleção brasileira de wrestling. Então, fazendo com que São José dos Campos se tornasse a capital do wrestling no Brasil. Não só com esse cartel de grandes atletas, mas também com o estímulo que a própria cidade fornece e oferece, desde as leis de incentivo até a ajuda das secretarias de esporte, né? Uma boa comunicação com a governança do município, que ajuda, que entende, vê o esporte, que não é um esporte como um futebol, como um vôlei, né? E que hoje se tornou notório, e hoje o wrestling da região encabeça, e eu posso dizer para você, como a melhor equipe até da América do Sul, posso falar para você assim. Uma das maiores do mundo também futuramente, você acredita? Eu acredito que seremos muito em breve uma das melhores na América Latina. Só é difícil ganhar dos Estados Unidos, que ali já são muitos anos investidos nisso, e milhões de dólares investidos por ano nisso daí. Não é à toa que os Estados Unidos sempre fica no topo das Exatamente, Olimpíadas, né? E é um país de primeiro mundo, né? Então a gente hoje tem um wrestling aí notório, com um grande professor também, que não só consegue treinar os atletas, mas também espalha o conhecimento. Então hoje a gente tem todos os professores ao redor do professor Nisdani Pérez. Hoje a gente tem a professora Brenda, que encabeça, que é a coordenadora do Atleta Cidadão, da modalidade, né? Hoje a gente tem a Carol, o Adil, o professor João, que começou desde novo aqui também com a professora Camila, quando veio junto, e hoje o João já é campeão brasileiro, N vezes campeão brasileiro, começou desde cadete, hoje ele já é um atleta e também professor do Atleta Cidadão. Então hoje a gente tem toda essa comissão técnica, pode ser assim, que fortalece muito esses atletas e fortalece a cidade, né? Espero que novos núcleos em outras regiões da cidade possam ser abertos também, para poder trazer mais atletas, mais jovens, para poder incorporar o esporte, porque não só a formação de grandes atletas, mas também a formação do cidadão, tirar o jovem da rua, tirar o jovem da droga, colocar ele dentro de um programa de cidadania, de formação de homens e mulheres. Diz aquele ditado, né? O esporte não é perda de dinheiro, em sim investimento, né? Exatamente. E como é que vai funcionar esse projeto do MMA aqui em São José dos Campos? Então, cara, eu teve essa pandemia, deu uma parada em tudo, né? 2 anos praticamente, né? E eu já estava eu tô numa fase de um pouco de transição de carreira, nunca perdi de vista o MMA, muito embora passei alguns anos sem lutar, né? Tô desde 2015 sem lutar em alto rendimento, o MMA, mas estava lutando wrestling em alto rendimento, então nunca perdi essa forma de estar ali lutando, mas o amor pelo MMA, ele é imenso. Então, já como a gente está, eu posso dizer para você, numa das maiores equipes de grappling, a equipe mais completa de grappling, de luta agarrada, posso dizer, porque tem um judô de excelência a nível nacional, a gente tem um wrestling de nível internacional aqui. Então eu falei, poxa vida, agora a gente precisa colocar uma trocação legal e trazer para o MMA. Então fiz essa parceria com a família Calazans, e aí eu comecei a desenvolver lá na academia um trabalho de MMA, ainda bem inicial, de MMA amador. Hoje vai lembrar que o MMA ele começou pelo profissional, não começou pelo amador. Então o que acontece? Hoje a gente tem a IMAF, que é a Federação Internacional de MMA. Então a ideia hoje é formar o MMA amador.
Então hoje nós temos regras dentro do amador, do amadorismo, então você não precisa mais chegar já como um profissional para poder lutar. Então hoje você já tem o MMA amador, existem confederações no mundo inteiro, e hoje a gente tem aqui no Brasil, que é encabeçada pelo Minotauro, né? Já começa com pedigree, né? A Confederação Brasileira de MMA Amador. Então eu tô preparando atletas para poder incorporar a seleção brasileira de MMA amador, e hoje a gente já vê grandes circuitos nacionais de MMA amador. A gente tem um circuito em São Paulo que é o Thunder Fight, que eu tenho atletas que lutam esse evento, o Thunder Fight, que o evento ele acontece uma vez por mês, coisa que é tão difícil você fazer evento de luta no Brasil, de MMA. Então, já é um evento que todo mês tem, né? A gente tem o Bison Combate também, que está retomando, que é lá em São Paulo também, com o Cícero Coutinho, que é um dos técnicos, e o Diego Lima, que são os técnicos do Charles do Bronx. Então eles estão também encabeçando também um trabalho de fazer eventos de MMA amador. Tá dentro ali do UFC também. Exatamente. Então são as pessoas que estão buscando esse MMA amador para trazer essa força, né? Então dizem também que tem muita questão da várzea. Trazer jogadores de futebol. Por que o MMA amador não pode trazer lutadores profissionais para lutar no UFC americano? Né? Exatamente, perfeito. Então a gente está trazendo agora esse, e a minha ideia é trazer esse projeto, porque já como a gente aqui em São José dos Campos tem uma excelência em trazer jovens de projetos, né, de projetos sociais para isso, a minha ideia é começar a trazer isso devagar. Então eu estou pegando alguns atletas, né, inclusive eu tenho alguns atletas que são da Seleção Brasileira de Wrestling, né, como por exemplo o Gabriel Melo hoje, que é um dos meus atletas que estão encabeçando essa equipe de MMA amador. É um garoto aí que já tem 7 lutas, tá voando, ele representa a seleção, você vê, luta wrestling e luta o MMA amador, né? Eu tenho outros também, os atletas, hoje o Matheus que tá vindo, hoje tem o Guilherme Porto, que é um cuiabano casca grossíssima, que ele vem do wrestling, né? É um atleta júnior ainda, tá indo pro Pan-Americano agora no México, que vai lutar, mas é um atleta que já fez a sua estreia no Thunder Fight aqui, no MMA amador, e é legal que a gente tá trazendo um novo pedigree para o MMA, porque aqui o Vale do Paraíba, já como a gente é essa força no grappling, no wrestling, geralmente os lutadores brasileiros vêm muito do jiu-jitsu, é jiu-jiteiro, luta MMA, ou o cara é do kickbox ou do Muay Thai, luta MMA. Então agora a gente está trazendo wrestlers de formação para o MMA. Então já é uma modalidade diferente, a gente já está trazendo uma forma de lutar diferente. E agregando todo o conhecimento que eu tive ao longo desses anos todos, né? Desde do boxe olímpico da Champion, eu treinei com atletas olímpicos, eu tive essa sorte maravilhosa de treinar com o Adriano Araújo, um Robson Conceição, né? Que no final das contas foram campeões, Cigano, né? Exatamente. Treinei com o TJ Dillashaw, campeão do UFC, morei lá nos Estados Unidos, treinei com ele. Peguei metodologia do Duane Ludwig, que foi considerado 3 anos seguidos o melhor técnico de MMA, ganhou o prêmio de melhor técnico de MMA do mundo. Então, assim, eu tive a oportunidade de pegar esse conhecimento e agora eu estou trazendo para cá e fazendo esse laboratório aqui e formando já esses meninos campeões, estão trazendo grandes resultados. É um trabalho ainda inicial, mas é um trabalho que é muito promissor, porque a gente está num núcleo de luta muito forte, né, de grappling, de luta agarrada, e aí quando mistura com essa parte da trocação, eu acho que vai dar uma combinação explosiva. Logo logo a gente vai ter aí grandes nomes. Será que São José dos Campos se torna também a capital do MMA? Com certeza, do Vale do Paraíba eu já garanto para você que será e será em pouco tempo aí realmente a capital. E agora com esses eventos que estão vindo também, você vê o LFA chegando aí em Caraguatatuba, já dá aquela acendida, né? Inclusive o pessoal lá da Farmaconde Arena disse que tem até uma possibilidade de receber a Farmaconde Arena aqui em São José dos Campos, de receber um evento do UFC também, né? Caramba, já pensou isso acontece? E é legal que isso engrandece, já tem aquele do americano lá que tem no UFC direto, né? Então, o telão lá em cima, exatamente. Você assistiu o close da luta, você vê pelo telão. Então, assim, a gente já tem uma estrutura muito boa na cidade, né? Tem uma estrutura muito boa porque também a gente está muito bem localizado. A gente está perto do aeroporto, a gente está aqui no meio da Dutra, a gente está numa região... Aquela brincadeira, né? 1 hora de tudo, né? 1 hora da praia, 1 hora da capital. Exatamente. Então, tem tudo para aquecer a capital. São José dos Campos já recebeu grandes eventos no passado, né? Aqui tinha um Real Fight, tinha uma popularidade do MMA, tem grandes lutadores aqui na região que lutaram MMA e que depois que deu aquela arrefecida, aquela acalmada no MMA, cada um voltou para sua modalidade, porque o MMA
MMA ele é difícil, é um esporte muito duro, é um esporte que castiga muito, tem que ter muita dedicação. Então aqui tem muitos atletas que estão, entre aspas, adormecidos, e a gente vamos tentar fazer isso levantar de novo, né? As portas estão abertas até para receber os profissionais, né? Sempre eu converso com vários atletas aqui, outros técnicos, né? Vira e mexe eu falo com o Lucas Baiano, que é o técnico da Renatinha. A Renatinha também é uma atleta que é a atual campeã brasileira de kickbox, a número 1 no ranking, é uma atleta que se dedica muito ao MMA também, e também vira e mexe vem aí treinar com a gente. Então assim, a ideia é unir e fazer com que esse MMA aqui na região cresça, engrandeça, para que possamos aí agora, com a abertura do mundo novamente, pós-pandemia, esses eventos voltem e a região possa abarcar mais eventos e fazer com que esses atletas saiam aí das catacumbas e novos atletas que estão sendo formados por esses, de repente, ex-atletas de MMA daqui da região, possam vir também à tona para a gente poder expandir o esporte, fazer crescer mais. Então, nosso projeto de MMA, no meu caso, eu estou buscando MMA amador, muito embora eu receba atletas também profissionais para treinar, mas o MMA amador é meu foco e eu quero um campeão mundial de MMA amador, já estou preparando para isso. Muito bem, e para a gente encerrar a entrevista com um grande estilo, você que não luta desde 2015, falou inclusive para mim nos bastidores que está pensando em voltar a lutar para encerrar a carreira de vez. Fala pra gente, vai ter esse retorno, Hugo? Rapaz, eu quero muito voltar a lutar, tem a última lenha para queimar, tenho que organizar um pouquinho minha vida, eu tô preparando, já tem um grupo bacana aí. Já escolheu o adversário já? Não, ainda não, eu pretendo ver aí, eu quero fazer uma última queima de lenha, não uma luta necessariamente, eu queria fazer uma sequenciazinha de lutas para poder fechar essa minha carreira muito bem aí e me dedicar à sua parte como técnico, né? Mas a gente quer, como a gente fala, né, malandro não para, dá um tempo, então é aquela coisa, eu dei uma paradinha, deu um tempinho, mas logo eu quero voltar com tudo. Eu gosto muito da luta, me dedico, mantenho minha forma, mantenho esse contato com a luta o tempo inteiro, né? E aquela coisa, o investimento que o atleta faz no seu corpo ao longo dos anos, isso não se vê como bens materiais, porque isso tá na performance, saúde, né? Isso tá na performance do cara, tá dentro do corpo dele. Então, a gente não pode esquecer que são anos de dedicação. Muitos atletas que às vezes pensam em desistir, por isso que eu digo, atletas, você que dedicou anos nisso daí, olhe para dentro de si, dentro do seu próprio corpo tem um investimento às vezes milionário, são centenas de milhares de reais, são horas de dedicação, só que muitas vezes a gente não vê, a gente se olha no espelho e não vê o quanto está investido dentro da gente. Tanto que tem até uma cena do filme do Rocky Balboa que ele fala assim, o seu maior inimigo é esse que está olhando para você. Ah, é verdade. Você tem acho que é do filme do Creed, né, o primeiro. Isso é verdade, e fala, não, ninguém bate mais forte do que a vida, né, então é isso que é importante, a gente tem que aprender a valorizar o que a gente conquistou, a valorizar o que a gente cuida dentro do nosso próprio corpo, e a performance está dentro da gente. Então eu pretendo ainda pegar esse investimento que eu fiz nesses anos todos em mim e poder ainda queimar uma última lenha e realizar o que eu mais gosto de realizar, que é lutar com a minha mais pura verdade, lutar com a mais pura liberdade lá dentro, hoje já sem aquela pressão de ter que trazer resultado, mas poder lutar para poder ser feliz, mostrar o melhor que eu posso fazer, né? Eu acho que é isso que se trata a luta. Encerrar por cima, né? Exato. Eu acho que todo atleta, ele quer poder ser livre. O atleta, ele quer poder fazer o que ele sonha, o que ele imagina, né? O atleta, ele tem esse quê da criatividade muito grande, e a vontade de qualquer atleta, futebol, bote, peteca, luta, ele quer ser o melhor que ele pode ser lá. Ele quer ser livre. Eu acho que é uma liberdade de expressão que ele quer poder desempenhar na hora, e eu acho que é isso. Eu quero ainda poder mais ser muito livre dentro do octógono e dar muita porrada nos outros, se Deus quiser. Porrada no bom sentido também. Oxente, no bom sentido. Depois aquele abraço e amizade, porque a luta se trata disso, de união. É isso que se trata. Hugo, muito obrigado pela sua presença aqui na SP Rio Mais, para falar um pouco da sua carreira, um pouco dos bastidores ali da luta, desse esporte que o pessoal costuma ver errado, mas a gente sabe que é certo, a gente sabe que tem muita coisa boa também. Muito obrigado pela sua presença aqui na SP Rio Mais e para falar também sobre esse projeto que você vai ter aí no futuro, especialmente aqui em São José dos Campos. Valeu, Pedrão, muito obrigado pelas portas abertas da SP Rio Mais, espero voltar aqui mais vezes com títulos, com cinturões e com grandes atletas aqui, e nunca
deixem de lutar, sejam pessoas pacíficas. O amor é a única resposta para as nossas dificuldades. Vamos buscar amar o que fazemos, amar o próximo. A luta, ela é apenas é o nosso trabalho, é uma expressão, mas no final das contas todos os atletas se abraçam logo depois, aprendem a controlar a violência, aprendem a vencer as crises de ansiedade, o estresse do dia a dia. A luta, ela é excelente para poder gerenciar essas nossas agonias desse novo momento que a gente vive de excesso de informação, de muita raiva contida. As pessoas estão extrapolando, explodindo muito, então a gente precisa trazer um pouco desse autocontrole, e nada melhor do que a luta para ajudar a gente a ser mais pacífico. Deus abençoe a todos, vitória para todo mundo. Muito obrigado, Hugo. Agora só puxando um pouco para o lado, será que o cinturão cabe aqui na mesa? Aqui é grande? Pô, cabe, viu? E aí aqui tá evoluindo. Isso aqui é SPRU+, é mais, cada dia tá mais. Logo, logo aí vamos trazer um cinturão. Já cabe o cinturão aqui na mesa. Mas cabe. Eu sei que aqui tá crescendo também SPRU+, daqui a pouco vai estar melhor ainda. Muito obrigado, Hugo. Seja bem-vindo. Várias vezes a gente vai contar com você aqui. E para você que assistiu essa entrevista, lembrando que todas as informações do esporte estão lá no nosso portal SPRU+. SPRU+, conteúdo de verdade.